Fernandes. Uma reunião de colunistas aqui, a quem eu leio assiduamente e aprendo muito. O único que e temos um estreante, hein? Tivemos no sábado a estreia de Gustavo Poli como colunista de O Globo. Gustavo Poli, se espirrar, saúde. Gustavo Poli citou o Aleph, mano, de Jorge Luiz Borges, já na coluna de estreia, pá, tapa na cara logo. Você dá licença que eu tô chegando. Eu tive que pesquisar para saber exatamente o que é, porque né, você sabe que o Redação Sport TV é o programa mais inteligente da televisão brasileira e eu tento derrubar a média do QI. Você sabe que tem um jogador chamado o Aleph, e eu sempre fiquei na dúvida se seria uma homenagem a O Aleph, o conto do Jorge Luiz Borges, ainda não consegui tirar essa dúvida, não. Mas diga lá, Sereto. Gustavo Poli certamente saberá e vai te responder. É o seguinte, o Gabigol fez gol contra fora de casa, né? Você estava brincando do mando de campo? Ele fez gol contra fora de casa. E eu até pedi pro Thiago para participar desse primeiro bloco, porque eu dei minha opinião ontem no Troca de Passes e reforcei minha opinião hoje no Sport TV News. E eu acho que queria ouvir vocês, é claro, sobre isso, mas eu acho que a manchete, ela fala por si só, né? O Gabigol, ele foi flagrado em contravenção. O Gabigol, que é o maior ídolo do futebol brasileiro nesse momento, né? Eu acho que dá para dizer que hoje ele é o maior ídolo do futebol brasileiro. As crianças imitam o Gabigol, as crianças cortam o cabelo igual ao do Gabigol, as crianças se espelham, têm o Gabigol como referência, e o Gabigol foi flagrado num cassino clandestino. Clandestino é algo escondido, é algo na penumbra, é algo ilegal. No caso do cassino, é uma contravenção. Não bastasse a questão da aglomeração, mas eu acho que já é muito grave por si só a questão do Gabigol flagrado num cassino. E aí a gente vai falar muito sobre isso, mas a explicação de que ele foi lá para jantar, o Gabigol acha que eu sou idiota, né? Ou que a gente é idiota, porque é o seguinte, não tem a mínima possibilidade do Gabigol não saber o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente onde ele estava e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Exatamente. Não tem a mínima possibilidade dele não saber. Porque se de fato ele não sabe, se de fato ele foi convidado pelos amigos para jantar em São Paulo, onde está tudo fechado, né, em toque de recolher, aí é pior ainda. Né, é completamente sem noção. Então estamos falando de uma pessoa que é completamente sem noção da realidade em que a gente vive no mundo de hoje. No mínimo, né? Isso aí é só para começar a conversa. Já que você citou as colunas, né? Eu, Mansur e Martins somos colunistas de O Globo. Na minha coluna de ontem, eu cito questões ligadas à paralisação do futebol e termino com uma dúvida, né? Eu citei um livro que diz que as decisões humanas são tomadas por jockeys de elefantes. O elefante é o seu emocional, é ele que toma a decisão e escolhe o caminho. O jockey é o seu racional tentando explicar por que você está indo por aquele caminho que o elefante escolheu. Eu gostei dessa, não precisa concordar 100% com ela, mas evidentemente, né, ela é muito provocativa, essa tese do psicólogo americano Jonathan Haidt. Então isso, se a gente trouxesse para o fla-flu político do futebol brasileiro, levaria a gente a pensar que quem é de esquerda tende a querer a paralisação do futebol e quem é de direita tende a querer que o futebol continue. Mas, né, quando mistura futebol no meio da política, tem um monte de coisa aí que talvez saia do prumo. O que estava me confundindo até agora era o fato de que quem está a favor da paralisação, da continuação do futebol, como é o caso da CBF, está se esforçando para apresentar números, querendo mostrar que o futebol é seguro por causa das testagens que faz e poderia ser até um exemplo para a sociedade. E quem é a favor da paralisação, embora fale sempre em seguir a ciência, não tinha números para apresentar no sentido de dizer assim, olha, o futebol contamina tantas pessoas. Então, assim, é uma decisão muito delicada para se tomar. Tim Vickery falou disso aqui muito bem na sexta-feira, disse, olha, gente, não é fácil tomar decisões políticas, né, principalmente quando elas envolvem vidas. Enquanto eu estou falando tudo isso aí, aí está o motivo de eu finalmente ter conseguido tomar uma decisão. O futebol tem que parar. O futebol tem que parar porque se um ídolo do tamanho do Gabigol não é capaz de se comportar fora de campo como pede esse momento, então isso significa que, por mais que se esforce a CBF, por mais que se esforcem os clubes,
que a gente tenha protocolos. Aliás, nem sei se esforçam tanto, o Sereto vai voltar no próximo bloco para a gente falar sobre o motivo da saída do médico do Corinthians, né? Pelo que a gente entendeu, ele não está concordando com o comportamento dos seus próprios jogadores. Então, se os jogadores, que são o centro da questão, não conseguem se comportar fora de campo, né? E eu sei que o que na internet hoje se chama de passar pano, né? Que é a turma que veio defender o Gabigol, e o Gabigol é um ídolo do Flamengo, né? Fez gol em final de Libertadores, é bicampeão brasileiro, enfim, então tem muita gente que adora o Gabigol e que, né, quer, de alguma maneira, tentar defendê-lo, né? A primeira argumentação mas ele estava de férias. Ele estava de... Nem é férias, né? É folga, mas enfim, ele não tá nesse momento, ele tinha o direito de fazer, teoricamente, o que ele quisesse, né? Só que ele não pode ferir a lei. Assim, Gabigol está numa boate. Aqui para o Redação Sport TV, isso não é notícia, nunca foi. Gabigol pode ir à boate que ele quiser, a hora que ele quiser, e se ele estiver trabalhando, ele tem que se entender com o Flamengo, com o empregador dele. Na folga, então, nem se fala. Agora, Gabigol está numa boate que também é um cassino, aí a gente já tem que começar a entender por que ele foi para lá, né? Aí ele foi detido pela polícia, aí não tem jeito, aí virou notícia, né? E Gabigol está numa boate, que é um cassino. No meio da pandemia, quando não é para estar na rua, nem para jantar, que foi a alegação que ele deu, né? Aí, tá tudo errado, né? Aí... Tá tudo errado. Aí é bingo, Sereto. Aí completou a fila do bingo. É o Gabingo, né? É o Gabingo contra, né? Já tem. Ele não tem essa a menor piada na capa do Jornal Carioca hoje. E ele não tem a menor noção desculpa, Martim e Mansur, que vão falar a respeito, mas ele não tem a menor noção do que ele representa. Consciência política, Marcelo, é o que você está falando aí, não tem nada a ver com esquerda, com direita, né? Com partido político. Consciência política é você ter noção do que você representa como cidadão, como pessoa, como ídolo. Ele é um ídolo, gente, ele não pode ser ídolo de papel, tem que ser ídolo de verdade, né? No mínimo ele tem que rever as amizades dele, né? Porque dá a impressão de que ele é Maria vai com as outras, né? Os meus amigos me convidaram, tal. Pô, ele não pode estar onde ele estava. Ele não pode estar onde ele estava. E ele sabe disso. Porque se ele não souber disso, aí o negócio é muito mais grave do que a gente pensa. Se ele não tiver essa consciência... o Gabigol... Porque era mais bonito ele ter assumido o erro. Ele assumiu na entrevista com o Eric, mais ou menos, né? Mas ele assumiu, mas eu fui lá para jantar e tal. Se ele de fato não sabe a gravidade que isso representa, ele estava num local de contravenção, então o negócio é muito pior do que a gente imagina, né? Então, e o Gabigol, antes de ouvir o Martim e o Mansur sobre isso, eu queria rodar dois momentos, porque o Sereto já citou aí, né? Um é um momento cheio de razão. O futebol sempre tem esse momento do fala agora, né? Principalmente depois de uma grande vitória, de uma conquista de título, né? E o Gabigol estava com essa postura aí depois de ter sido bicampeão brasileiro pelo Flamengo. Vamos esperar aproveitar para falar umas verdades aqui, pô. Vem. Nação, amo vocês, mas time de frouxo não, pô. Time de frouxo? Rapaz, time de frouxo? Eita! 7 títulos, 7, 8, pô, nós... Pode falar o quê? Currículo, a gente vai falar o quê? Não tem esse negócio de empolgação. Aqui não tem empolgação, não, aqui a gente fala a verdade. Porque é normal ganhar. Na derrota, na vitória, não é por causa do troféu, não. Tem que segurar. Só verdades. Só verdades. Quem mais? Só verdades. Esse foi o programa que eles criaram ali, né? Como se fosse um programa de TV, um programa para a internet chamado Só Verdades, estrelado por Gabigol e Diego Ribas depois da conquista do título do Flamengo. Além do recado para a nação, que é a torcida do Flamengo, eles deram recados para vários jornalistas que em alguns momentos publicaram notícias ou emitiram opiniões com as quais eles não concordavam. Bom, eu imagino que essa seja agora a segunda edição do Só Verdades, né? Que é a entrevista que ele deu ao Eric Faria e ontem exibida pelo Fantástico. Peço desculpas, né? Porque eu errei, sim, eu errei. E a torcida do Flamengo, todas as crianças do Brasil que gostam de mim. Faltou sensibilidade da minha parte, né? Até por ser meu último dia de férias. Estava ali com meus amigos, estava feliz no momento de estar com eles, né? Um momento que a gente quase não tem. Se eu tivesse me escondido, eu não sairia como eu saí, né? Eu saí de cabeça erguida, como eles pediram, entrei no carro da polícia como eles pediram, fui até a delegacia fazer o BO. Quando eles chegaram, eu pedi para todo mundo ir para o chão, e como eu sou como qualquer uma pessoa,
eu fui pro chão e fiz o que eles mandaram. Faltou sensibilidade, Martim Mansur. Essa é a frase que fica da explicação do Gabigol. Bom, começo eu? Já começou. Por favor. Bom, faltou sensibilidade e faltaram outras coisas também, né? É muito curioso que a gente costuma dizer que a gente costuma recorrer muito à frase que o futebol é um retrato da sociedade, que o futebol é um retrato do país. Por vezes, mais do que isso, o futebol ajuda a explicar o país, né? A gente ajuda a fazer a gente entender o país, pelo menos através de alguns atos, de algumas das suas figuras mais proeminentes, com mais capacidade de influência, de diálogo com a sociedade, enfim, de ser exemplo. E nesse caso, eu não consigo olhar para aquele salão luxuoso onde o Gabigol foi flagrado, onde funcionam atos coisas que acontecem à margem da lei, num dia em que as autoridades recomendam que não se deva aglomerar, não se deva frequentar lugares fechados com muita gente, enfim. Eu não consigo olhar para ali e não enxergar o Gabigol como o rosto mais conhecido de uma parcela da sociedade brasileira que se julga imune ao vírus e imune à lei. E se julga também desobrigada de ter empatia, de pensar que os seus atos irresponsáveis colocam em risco outras pessoas, por vezes e muitas vezes, menos abastadas e mais vulneráveis do que elas. Então, eu acho que esse episódio ele é muito representativo, ele ajuda a entender um pouco como o Brasil está funcionando. Basta sair às ruas para ver como o país está funcionando. Agora, isso torna o Gabigol tão irresponsável quanto os outros 199 que estavam naquele salão? Não, ele talvez seja até mais, porque determinadas posições que figuras públicas ocupam exigem mais responsabilidade, né? As responsabilidades crescem com o tamanho da repercussão dos seus atos. Ao mesmo tempo, eu acho que esse episódio ele permite reflexões um pouco mais amplas, né? Quando a gente dizia que o futebol, e a gente talvez dissesse isso sem a estatística, como você, Barreto, disse no início do programa, quando a gente dizia que talvez o futebol estivesse vendendo para defender a sua continuidade, vendendo uma segurança que ele não é capaz de garantir, eu acho que esse episódio prova. Porque o futebol testa muito. O futebol criou para seus atletas um ambiente, pelo menos na elite do jogo, hein? Porque a base da pirâmide a gente não tem nenhuma dessas certezas. Mas ele criou para a elite, para os seus atletas, um universo muito diferente do que vive o restante da sociedade. É verdade, ele criou com muito teste, com muito controle médico, com um nível de assistência que grande parte dos cidadãos não dispõe. É verdade. Mas o futebol não